Vamos para a palavra. Eu quero dar um tema para o que o Senhor me deu. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus do impossível. Era aproximadamente quase 2 horas da manhã, quando eu estava terminando de fazer o pão. E eu estava ali adorando e orando e falando com Ele. E após terminar o pão, ainda abri uma live de oração pela madrugada para estarmos orando. E eu sou grata às irmãs que entraram, viu? Sou grata a você, Denise, que tem sempre estado pelas madrugadas, irmã Elma, e tantas outras. Porque não é uma religiosidade, não é uma obrigação. Entra para orar quem tem desejo de assim fazê-lo, amém? Antes de entendermos o que Paulo quer dizer quando afirma que fomos reconciliados com Deus, eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 15, amém? 15, do 9 ao 18, e eu preciso compartilhar com você que antes de entendermos o que Paulo quer dizer quando afirma que fomos reconciliados com Deus, precisamos compreender o que significa uma aliança na Bíblia. Hoje pensamos em contratos. Se uma parte quebra o contrato, ele perde a validade, mas na Bíblia uma aliança era muito mais profundo. Ela era um pacto de sangue, um compromisso de vida. Vamos fazer a leitura? Gênesis 15. Aleluia, glória ao teu nome, Pai. Irmãos, tem testemunho para contar, mas hoje é ceia, eu não vou conseguir abrir para testemunha, amém? Aleluia. Gênesis 9. O inimigo dizia... não, foi em Êxodo. Só um minutinho. Vamos voltar em Gênesis, meus filhos. Eu preciso de uma luz, Edivaldo. E eu estou ficando meia sem visão, quase. Os óculos não estão muito bem aqui, mas vamos lá. Gênesis 15, a promessa da aliança entre o Senhor e Abraão. 9, diz assim: o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e uma pombinha. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não as cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em um sono profundo, e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravo por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amoreus ainda não chegara ao ponto de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: dei essa terra a seus descendentes, desde as fronteiras do Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amoreus, cananeus, girgaceus e jebuseus. Eu estou te dando tudo das mãos dele, e através dessa aliança eu estou colocando nas vossas mãos. Pai, fale conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Pode se sentar. Então, como eu estava falando a vocês, quando nós pensamos em aliança, nós pensamos em contratos. Se uma parte quebrar o contrato, ele perde a validade. Mas no mundo bíblico,
Na palavra de Deus, uma aliança era muito mais profunda. Ela era um pacto de sangue. Para que você entenda o que eu quero explicar nessa manhã, eu quero que você preste muito bem atenção no que eu vou falar. Porque muita gente sai da igreja dizendo que não sentiu a presença, porque não presta atenção na palavra, vê tantas coisas e não consegue ouvir Deus. E eu quero compartilhar para vocês uma cultura do povo judeu. Quem é que sabia que Jesus era judeu? E que ele havia ido para os seus. Então eu preciso que você entenda isso, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Na cultura do Antigo Oriente, quando dois reis ou duas famílias faziam uma aliança, ambos passavam entre aqueles animais. Era como dizer, que eu seja como esses animais se eu quebrar este pacto. Então aliança quer dizer, no original é cortar uma aliança. Por que cortar, pastora? Porque eles cortavam os animais ao meio. E eles faziam um corredor. E aí eles faziam o pacto no contrato de qualquer coisa que eles fossem comprar. Então, para que você entenda o que Deus estava fazendo ali com Abraão, ele estava simplesmente dizendo a Abraão: traga para mim, para que nós possamos sacrificar e manter a aliança. E quando um deles quebrava a aliança, eles diziam: que aconteça conosco o que aconteceu com esses animais. Era um juramento selado com a própria vida. Mas agora acontece algo completamente absoluto e extraordinário. Abraão não atravessou o caminho. Quando ele fez o sacrifício que cortou os animais, quem atravessou foi Deus. Uma aliança unilateral, só Deus fez aliança. O homem não precisou passar pelo sacrifício dos animais. Foi o próprio Deus que, após Abraão fazer tudo que havia feito, ele viu como uma tocha fumegando, passando entre o sacrifício, uma aliança unilateral, dizendo: eu mesmo selo a aliança, eu mesmo. E o que eu acho extraordinário, que ele, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele simplesmente cumpre a aliança. Isso significa que Deus assume sozinho toda a responsabilidade da aliança. Abraão, você não tem condições. O que Deus estava dizendo para ele? Abraão, você não tem condições de manter esta aliança. Então eu assumo sozinho toda a responsabilidade. Aquela aliança não dependia da fidelidade de Abraão, dependia apenas da fidelidade de Deus. Mesmo que você falhe, Abraão, eu vou permanecer fiel, porque ele passa no meio do sacrifício e ele faz uma aliança unilateral. Aleluia. Como Deus poderia assumir uma aliança feita com homens pecadores? Se o homem quebrasse a aliança, quem morreria? Pela lógica da aliança, o responsável. Então o que Deus faz por amor? Fica aí, Abraão, deixa que eu vou, porque você não é capaz de honrar a aliança. Deixa, Abraão, que eu vou. Que amor é esse? Que graça é essa? Que ele, mesmo sabendo que Abraão não conseguiria, e ele já sabia, ele disse: deixa a responsabilidade comigo. Porque vocês lembram que quando um rompesse a aliança, aconteceria com eles. A cruz, irmãos, não começa em Jerusalém. Ela começa naquele corredor de sangue. Porque pacto sempre é de sangue, em Gênesis 15. Exatamente por isso que Paulo escreve que, mesmo quando éramos inimigos de Deus, Paulo vai dizer isso: ele tomou a iniciativa de nos reconciliar com ele. Paulo usa o verbo, irmãos, no Novo Testamento ele é escrito no grego koiné e alguns em aramaico, ainda que Jesus e os seus discípulos eram judeus e falavam hebraico.
mas foi escrito, porque como a linguagem hoje o inglês hoje é universal. Então, assim era o grego koiné na época. Por isso foi escrito, para que alcançasse muito mais. Então, no koiné, o verbo que é usado para reconciliar é ketalasso, que significa muito mais que perdoar. É restaurar um relacionamento rompido. É transformar inimigo em amigos. É trazer de volta aquele que estava separado. Não é apenas pagar uma dívida. Não. É restaurar um relacionamento que era rompido. É devolver o acesso. É devolver a comunhão. É devolver a intimidade. É isso que a aliança fez. Por isso Paulo afirma: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Nós estávamos perdidos, afastados de Deus, mas através da aliança que ele havia feito em Gênesis 15, uma aliança unilateral nele mesmo, ele diz: agora chegou a hora do cumprimento. Agora, meu filho, eu terei que ser um Deus encarnado, porque Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Um Deus encarnado para pagar uma dívida impagável. E por que é que nós nos achamos tão importantes muitas das vezes para não entender a maravilhosa graça? A maravilhosa graça. Porque nós não éramos povo dele, estávamos desconectados dele, mas através da aliança ele traz nós novamente. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando Paulo escreve em Romanos 5,10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, em Adão perdemos. O primeiro Adão no Éden, Cristo, ele rompe a aliança, ele quebra. E ali nós perdemos a comunicação com Deus. Ali nós perdemos a nossa intimidade com Ele, a nossa autoridade, a nossa herança, acesso à presença, à filiação. Quando Adão peca, nós perdemos comunhão, identidade, autoridade, herança, acesso à presença, vida eterna, filiação. Não éramos apenas pecadores, perdemos a nossa herança, a nossa identidade. Ele estava dizendo que Deus não esperou que o homem desse o primeiro passo. Foi Deus que tomou a iniciativa. Olha esse Deus que eu e você serve. Ele toma a iniciativa, faz a aliança com Abraão, diz para Abraão: olha, a tua descendência vai ficar por 4 gerações cativa. Você morrerá velho de dias, mas bem. Mas eles ficarão lá, mas sairão com muita riqueza. Por quê? Porque aquele povo que ainda estava em Canaã não havia atingido a malícia, ao pecado necessário para que o Senhor pudesse pesar na balança. Então eles precisariam, o povo de Deus, ficar lá por 400 anos até tudo isso acontecer. Está bem explicado na sua palavra. Mas quem tomou a iniciativa de te trazer para a presença foi Ele. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele. É só Ele. Ele te amou primeiro. Por que você não consegue ver isso? Muitos estão na casa, irmãos, mas não conseguem entender e ver que Jesus te amou primeiro. Que você nem pensava em existir, Ele já estava fazendo a aliança. Ele já estava fazendo a promessa. Ele já estava dizendo: olha, eu vou fazer aliança por mim mesmo. Porque se o homem entrar para
o cortar da aliança, ele vai pecar e ele não vai ter condição alguma de cumprir. Então eu juro por mim mesmo. E no tempo certo, depois de 400 anos de silêncio de Deus, Deus resolve trazer a manifestação do Filho. Deus resolve pagar o preço de sangue pela minha vida e pela tua vida. E a pergunta que não quer calar: o que você faz com essa aliança? O que você faz com o que você tem recebido? Porque recentemente eu fui pregar numa igreja e eu estava intercedendo e o Senhor falou comigo e disse assim: filha, a metade desses que aqui estão, só estão aqui porque querem algo de mim. Não é porque me amam, não é porque entendem quem eu sou, é porque querem receber algo de mim. Filha, eles ainda não entenderam a aliança. Eles não sabem que eu coloquei um anel no dedo deles. Eles não sabem que eu dei vestes novas. Eles não sabem que eu dei sandália aos pés. Eles ainda se comportam como alguém que não me conhece, que só quer migalha, que caia da mesa. Mas eu te chamo nessa manhã para você entender o que é uma aliança e você entender que o Senhor coloca nas tuas mãos, não porque você merece, mas porque Ele vela pela palavra dEle. Glória a Deus. É sobre isso. Deus deu o primeiro passo. Já em Colossenses 1, verso 20 ao 22, Paulo usa o verbo mais intenso de catalasso, que é apo. Não é apenas reconciliar, é reconciliação completa, é a plenitude. Se em Adão nós perdemos, em Cristo nós recebemos a restauração plena. Ele remove toda a separação. Ele traz de volta a condição de paz. Éramos órfãos espirituais. E eu fico chorando essa madrugada, conforme Ele foi me dando, e eu fui estudando. Eu disse: Pai, nós éramos órfãos. Nós éramos chamados povo não meu, mas do Senhor. Veio cumprir a tua promessa para que eu e você pudesse estar com Ele. E eu não consigo entender como você ainda não se rendeu aos pés dele. Porque não venha me dizer, porque você está no culto, você está rendido. Se render aos pés é abrir mão de tudo e de todos para vê-lo. É simplesmente não fazer mais a sua vontade, fazer a vontade dele. Porque aquilo que ele tinha que fazer, ele já fez. Nós perdemos tudo em Adão, mas em Cristo, ele foi nos devolvido, Gabriel, tudo. A restauração plena, o remover da separação, trazer de volta a condição de paz. Éramos órfãos espirituais. A nova aliança devolve tudo aquilo que Adão perdeu. Recebemos reconciliação, justificação, adoção, o Espírito Santo habitando em nós. Nós somos filhos. Acesso livre ao Pai. Herança eterna. Você me inspirou. Herança eterna, autoridade espiritual, paz com Deus. Paulo escreve que recebemos o espírito de adoção, pelo que clamamos Abba, Pai. A maior bênção da cruz não é apenas o perdão, é voltar para a casa do Pai, é ter acesso a Ele. É como se Paulo estivesse dizendo: Cristo não apenas nos aproximou de Deus, Ele removeu completamente a barreira que existia entre ambos. Em Colossenses, novamente, Paulo afirma que, embora fôssemos inimigos, fomos reconciliados pelo corpo de Cristo. Por isso, em 2 Coríntios 5, 18 e 19, Paulo afirma que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Perceba a ordem. Não é o homem
reconciliando-se com Deus. É Deus reconciliando-se com o homem. É Deus reconciliando o homem consigo. Isso nos leva novamente a Gênesis 15, onde Deus fala assim: o homem não vai precisar fazer, eu vou fazer. E o que o homem precisa fazer? Se abdicar do pecado. O que o homem precisa fazer? Ficar mais parecido com ele. O que nós precisamos fazer? Ser uma carta viva. As pessoas olhar para nós e ver o evangelho que carregamos, ver o Cristo que servimos, não pelo que vestimos, mas pela pessoa que nós somos, pelos sim não que nós carregamos, pela natureza de Cristo em nós. Assim o mundo verá que nós estamos inseridos no Pai novamente. Mas hoje muitos dizem ser evangélicos, protestantes, cristãos, mas a verdade é que os frutos revelam quem você é de verdade. São os frutos que revelam. Escute algo: quando eu amo, eu não coloco a vida de outra pessoa em risco. Quando eu amo de verdade, eu não coloco a vida da pessoa em risco. Se essa pessoa que você está tendo um relacionamento quer fazer você pecar, termine com ela, porque ela está colocando a sua vida em risco, a sua salvação e a salvação dela. Quando eu amo, querido, eu não arrisco perder aquilo que Jesus me deu. Eu não arrisco. Pastora, mas perde? Claro. O rompimento, o pecado nos afasta de quem? De Deus. Jesus já pagou o preço, já foi consumado. E o que cabe a nós? Viver uma vida para agradá-lo, não é para agradar o mundo. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. O mundo pertence a Satanás. Mas hoje muitos que dizem carregar aliança querem parecer mais com o mundo do que com Cristo. E isso eu não falo de vestes, eu falo de caráter. Eu falo da pessoa que o Espírito do Senhor tem nos transformado dia após dia. Precisa haver em nós uma transformação. Quando ele fez a aliança unilateral, ele disse: Abraão não precisa passar pelo corredor, eu passo como uma tocha, porque eu mesmo vou encarnar em carne e sangue. Eu serei o verbo que se fez carne para andar no meio de vocês. Eu pago o preço da aliança. Para quê? Para que você volte a se reconectar comigo, para que você volte para mim. O inferno não foi preparado para homens. E quando eu falo homens e mulheres, amém? Foi preparado para principados e potestades. E por que muitos estão indo para lá? Porque muitos querem ficar mais parecido com o diabo do que com Deus. Essa é a grande verdade. Porque se eu pareço com ele, vivo como ele viveu, eu estarei com ele. Lembra que ele disse que na casa do meu pai há muitas? E onde ele estivesse, nós estaríamos. Mas tem muitos que querem parecer com o... E tem alguns pregadores dizendo assim: mas se Jesus é amor, eu não entendo um pai que condena o seu filho ao inferno. Quem já ouviu isso? Mas quem disse que ele condenou ao inferno? Ele respeita o livre-arbítrio. As escolhas que fazemos é que nos leva até lá. Ele não está aqui para condenar. Ele disse na palavra dele: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Mas a vida é feita de escolha. E alguém perguntou da seguinte forma: mas se ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele pode simplesmente tirar o mal. Mas se ele tirar o mal, como ele vai saber o que tem dentro de você? Porque não é mais sobre Satanás, é sobre o que tem dentro de mim, de você. Não adianta que o diabo diz: vai lá pecar, vai lá comer. Você sabe que não pode, por que vai fazer?
Ah, mas é mais fácil dizer, foi o cão que me atentou. Foi nada. Foi sua carne que gritou e você não tem controle sobre ela. E por que você não tem controle? Porque você não ora, porque você não jejua, porque você não lê Bíblia. É por isso que você peca. Um demônio falou para todos ouvir. Sei que ele, espírito de engano, continua bebendo, querendo condenar alguns à bebida. Mas posso dizer uma coisa? Quem é o diabo para condenar alguém de algo que alguém está sendo feito, se ele já foi condenado? Nós temos que ter discernimento de espírito, que quando o diabo vir acusar, para que você entenda que você já não é mais órfão, que você é filho, e que você tem autoridade sobre ele no nome poderoso de Jesus, para dizer para Satanás, cala a boca, porque o Senhor me deu autoridade. Eu carrego um selo de autoridade, um anel no meu dedo. Mas a verdade é, irmãos, a vida é feita de escolha. E qual tem sido a sua escolha todos os dias? Qual tem sido a sua escolha todos os dias? Deus nos fez com o senso, um relógio dentro de nós, o certo e o errado, sim ou não? Ainda quem não conhece a palavra de Deus, nasce com o senso do certo e errado, sabe? Eu já dei exemplo para vocês de criancinhas pequenas, que elas esperam o pai sair para colocar o dedo na tomada. Quem já viu isso? Elas esperam os adultos sair. Aí você vê que a criança está calada, você vai de ponta de pé. Quando ela vem, ela faz assim, ó. Porque ela entende que é errado. Então não venha me dizer que o pecado é relativo, como muitos falam. Pecado é pecado e é inegociável. Vamos perceber a ordem para fechar e você cear. Não é o homem reconciliando-se com Deus, é Deus reconciliando-se com o homem, porque quem pagou o preço foi Jesus. Naquela noite Deus passou sozinho entre os animais. Na cruz, Deus novamente assumiu sozinho o custo da aliança. Ele pagou sozinho. O homem havia quebrado o pacto inúmeras vezes. Deus, porém, permaneceu fiel à sua promessa. Em Cristo ele assume sobre si mesmo a penalidade da aliança quebrada, para oferecer a paz aos que estavam separados. E é por isso que o apóstolo Paulo pode afirmar em Gálatas 3,13 que Cristo se fez maldição por nós. Na antiga cerimônia, aliança, quem quebrasse o pacto merecia o destino simbolizado dos animais. Quebrou o pacto? Cortou-se. Na cruz, Cristo toma este lugar voluntariamente, cumprindo a justiça da aliança, para que nós recebêssemos as bênçãos prometidas a Abraão. Reconciliados, ela deixa de significar apenas voltar, mas ele te chama para ser amigo dele. Ele passa a revelar algo muito maior. Deus é fiel à sua aliança, que ele mesmo garantiu. Ele mesmo tomou sobre si o preço da infidelidade do homem, para restaurar completamente o relacionamento com aqueles que eram inimigos. Essa é a profundidade da reconciliação contigo, Pai. Adoção no grego, só para fechar, quer dizer colocar alguém na posição legal de filho. Adoção, colocar alguém na posição legal de filho. No mundo romano, um filho adotado recebia todos os direitos de herança. Ele não era um filho de segunda categoria. Recebia o nome da família, recebia herança, recebia todos os privilégios. E é isso que Cristo fez. Ele não apenas nos perdoou, Ele restaurou nossa posição diante do Pai. Ele devolveu a identidade, a autoridade, os direitos da família, a confiança e a herança. A carta aos Hebreus mostra que Jesus é o mediador da nova aliança.
o sumo sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito. Aleluia. O sangue de animais não vale mais, mas Cristo entrou uma vez por todas no lugar santo do santo celestial, com seu próprio sangue, obtendo a redenção eterna, para que eu e você pudesse estar com Ele. Deus não procura pessoas perfeitas. Deus não procura pessoas perfeitas. É a história de Deus, através da aliança, que tenta nos aperfeiçoar. Aleluia. Em Cristo não recebemos apenas perdão, recebemos de volta aquilo que Adão perdeu: a presença do Pai, a identidade do Filho, a herança eterna e a comunhão restaurada. A cruz foi o lugar onde a promessa foi feita, foi paga. Abraão encontrou seu cumprimento definitivo, porque não era sobre Abraão, era sobre o Deus de Abraão, o Deus que te fez a promessa, o Deus que te chama para mais perto, o Deus que diz assim: você não entende, por que é que você ainda come migalha? Por que você se comporta ainda como órfão? Por que você não entende ainda que eu tenho para fazer na tua vida? Deus me deu um tema extraordinário nessa madrugada, para o nosso retiro, que é do poço ao governo, do poço que você estava ao governo de Deus. E se eu fosse você, não ficava de fora, que eu vou abrir até para adolescentes também. Amém? Mulheres e adolescentes são nossos convidados. Eu vou fazer quebra de maldição, cura interior. Será algo extraordinário. Do poço ao governo. O que o Senhor está dizendo para mim e para você? Da situação de miséria que nós estávamos ao palácio. Ele te chamou para você governar com Ele. Ele disse: Abraão, teu povo ficará cativo, mas sairá com muitas riquezas. O nosso Deus, Ele é rico. O nosso Deus tem prazer em dar. Por isso que tem muita igreja que só prega riqueza, porque entenderam isso, sabia? Entenderam isso, só que esqueceram que quando a igreja vira mamon, Deus sai do altar. E eu preciso dizer para você, encerrando essa palavra, que você como filho está deixando de receber a sua herança. Que você como filho deixa de sentar na mesa. Que você como filho ainda não consegue se olhar e se ver como filho. Porque o diabo te engana todos os dias, assim como ele falou. Vocês esqueceram que vocês são seres espirituais e que tudo que sai da sua boca tem poder no mundo espiritual. Então pare de dizer: não consigo, não posso, sou fraco, sou fracassado. Você pode, você consegue. Deus é fiel, Ele zela por você, Ele te trouxe de volta para a presença. Ele é Deus que cura, Ele é Deus que restaura, Ele é Deus que faz tudo novo, para a glória de Deus. Eu quero chamar o diácono Valnei para estar servindo, o presbítero Marcelo, em nome de Jesus, o diácono Aldo. São 3, né? Para que vocês possam estar servindo, amém, irmãos? Enquanto eles estiverem servindo, o ministério de louvor vai adorar. E eu quero que você pense a respeito daquilo que o Senhor falou nessa manhã. Sabe quando é que você vai começar a viver o sobrenatural de Deus? Quando você entender que você é filho. Quando você parar de se comportar como um adotivo. Quando você entende que você alcança a herança dele. Por isso eu costumo dizer que tem um princípio. Está faltando mais um diácono para servir nessa manhã. Aleluia. Edivaldo, vem servir, querido.
Por gentileza. Quando você quiser servir, levanta a mão para mim. Porque às vezes eu chamei alguém uma vez e falei assim, dá na cabeça. Fazer assim com o dedinho, né? Então deixa eu te falar uma coisa. Quem entendeu a palavra? Quem entendeu que a aliança é unilateral? Quem entendeu que foi por Ele mesmo? Ele te amou primeiro. Por que é que você não consegue sentir esse amor? Por que é que você não consegue sentir? Eu estava falando que há um princípio nos 4 primeiros anos. Depois de 4 anos, você permanecendo fiel, e não me pergunte por quê. Depois você vai ver no hebraico, Deus começa a fazer coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias são feitas. Eu quero que você, antes de cear, Paulo vai dizer nas cartas aos Coríntios que o homem deve examinar a si mesmo. Examinar a si mesmo é colocar diante do altar do Senhor a sua vida, como se encontra, como está. É você olhar para si mesmo e dizer, Senhor, eu me encontro dessa forma, eu estou assim, assim, assim. Você vai ler o versículo todo e vai ver que depois de se examinar, a Bíblia diz, e coma do pão e beba do cálice. Por isso muitos fracos e doentes, porque foi ensinado que você não deve comer, porque você come para a sua própria acusação, mas desde que você não reconheça, porque tem muita gente achando que não está pecando, e o seu orgulho já te separou de Deus faz muito tempo. Porque a Bíblia diz que o orgulhoso, ó, Deus resiste a ele, ao soberbo, que olha para alguém e diz assim, ela não pode tomar. Quem disse? Não é você que examina a vida dela, é ela que examina junto com o Espírito Santo. Não é você que examina. Eu quero dizer a você que é orgulhoso, que tem por hábito examinar a vida dos outros, que você está desconectado de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, que a Bíblia nos convida a eu mesmo me auto-analisar e colocar diante dele aquilo que é as minhas fraquezas. E depois que eu coloco, ele diz assim, coma do pão e beba do cálice. Porque depois que você colocou, você vai se levantar para fazer diferente. Por isso a Bíblia diz que muitos fracos e doentes e outros que dormem. Mas nós aprendemos pela religião que se você comer, você vai morrer. Vai pro inferno. Fazemos a ceia, a santa ceia. Aprendemos com o católico, né? Porque você é católico ainda, né? Você é católico ainda, né? Então a ceia é santa, a ceia não é santa. Santo é Cristo. A ceia representa, é em memória dele. E se é em memória dele, eu não posso proibir você de cear. Porque se você está aqui em memória dele, você tem o dever de cear. Então essa história que foi colocada em nós de santa ceia, primeiro, tire o santo, porque a ceia não é santa, é ceia do santo. E ele já pagou o preço na cruz do Calvário. Tire a religião do teu coração, porque a religião tem matado muitos, porque não entenderam e não discerniram a ceia. Por isso muitos tomam para a sua própria acusação, porque está na tua mente aí. Aí eu fui ensinada que se eu comer eu vou morrer, vou pecar eu vou morrer. Então não coma mesmo não, porque você vai pecar e vai morrer, porque a tua mente está te acusando. Eu quero destronar isso da tua mente. Irmãos, esse é o pão que simboliza o corpo dele, feito por uma mulher de carne e sangue, com muito azeite e muita unção. Mas não é sobre o pão nem o cálice, é sobre a aliança, a cruz. Aqui é simbólico, mas aquilo que você vive é real. O que vivemos é real. Então eu vou te dar uns minutos para que você coloque aí diante do Senhor aquilo que você gostaria de mudar, aquilo que você gostaria de fazer, porque
já pagou na cruz. Nós estávamos longe dele e ele nos trouxe de volta.